Os irmãos podem se assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Com vocês aqui e com vocês aí na live, né? Estão, às vezes, quilômetros, continentes de distância, além mar, né? Se você está em outras cidades, né? Coloque aí no chat de onde você tem nos assistido, tem sido abençoado. Nós agradecemos a sua audiência e a sua participação no culto conosco. Criançada, vai sair isso? Crianças até 9? Até 11? Oh, que benção! Até os 11. Criançadinha vai ouvir a mensagem na sua linguagem. Quantos creem que nós estamos vivendo tempos difíceis? Tempos muito difíceis. E foi muito interessante a sequência de mensagens das nossas festividades, porque elas nos chamaram para o novo, mas nos chamaram a um verdadeiro arrependimento e um avivamento. Pastor Marcos, quando pregou, falou sobre o tempo de Deus, o tempo de antes e o tempo depois disso. Pastor Dinarte veio nos falar da importância da gratidão, da mulher que tinha sido lavada, que lavou os pés de Jesus porque foi perdoada, mas Maria que também lavou os pés de Jesus por conta da ressurreição de Lázaro. Temos que ter um ambiente de gratidão. Não é esquecer todo o passado, temos que olhar para o passado com gratidão. Se nós estamos aqui, o passado nos fez chegar até aqui. O que a gente passou nos faz ser quem somos. Depois, o evangelista Tiago falou-nos no texto sobre Deus fazer um novo caminho. E falou do novo de Deus e o que Deus quer fazer através de nós. Amém? Lembram-se disso? Depois, pastor Tiago Felipe foi lá no texto da viúva, que não tinha nada, mas ela tinha azeite. Para a gente olhar para Deus, saber que Ele nos supre, só que Ele nos supre a partir da nossa falta. E é daquele pouco que a gente tem que Ele faz surgir novas coisas. Amém? Depois, pastora Damares nos falou do livro de Abacuque. Um profeta que começa a reclamar dos caldeus chegando, mas que depois termina orando: Senhor, aviva a tua obra. E termina o livro falando justamente o quê? Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê fruto, que não tenha nada na figueira, que tudo dê errado, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. E pastor Fabiano terminou falando sobre Noé. Noé que vive o processo da arca, que eu acredito que nós estamos nesse processo da arca, Deus vai fazer algo novo através de nós, mas que é chamado para a arca por conta da sua integridade. Não adianta avivamento, barulho, sem integridade. Não adianta dom sem fruto. Não adianta dom sem caráter. E isso é sério. E eu queria continuar pensando nisso. Falei que os dias estão muito maus. E nós estamos, como presbitério da igreja, pensando nisso. E Deus tem nos dado direção. Nós, provavelmente agora no segundo semestre, faremos um trabalho em escolas para prevenção de abuso sexual, através do livro da Tartanina, o pastor Dinarte trouxe. E nós vamos contar com os irmãos, com a colaboração dos irmãos, porque custa dinheiro. Eu estou vendo com a secretaria, já conversei com a promotoria, conversei lá com a Universidade da Família, estamos dependendo do valor total, mas a ideia é que todos os alunos do segundo ano da cidade de Itaí recebam um exemplar desse livrinho. Aleluia. E que a gente já vai orando, os irmãos da intercessão, por isso. Porque nós queremos livrar as nossas crianças da questão do abuso sexual. Amém? Eu estou com uma paciente internada. Me chamaram 1h hoje. Uma criança de 12 anos chegou em coma alcoólico no hospital. Os dias são maus. Não adianta a gente falar aleluia, glória a Deus aqui e não olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos transformar esse mundo. Amém? Amém. Aleluia. Vamos lá.
Diante de toda essa questão do novo, aponte para nós, Marinho, o que nós vamos fazer diante do novo? E esse é o tema da mensagem. O que fazer diante do novo? O que eu tenho que fazer? E o nosso texto é o texto de Gênesis, capítulo de número 41. Livro do Gênesis, capítulo de número 41, a partir do verso 9. E foi muito interessante que eu comecei uns textos em Gênesis, Zé Ramiro também, e temos pregado em Gênesis, que Deus está começando a trabalhar das nossas origens, né? Gênesis é origem. Gênesis 41, verso 9 em diante. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme nos dissera, e eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu-lhe: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivesse feito, pois elas continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está por fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, pois a questão já está decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora, ó faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos da fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o comando do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o povo, meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Até aqui. Pai querido, nós te bendizemos pela tua palavra e pedimos que pela tua unção, pela unção do teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações, fale a nossa comunidade, fale, Pai, aqueles que estão nos assistindo,
e que a tua palavra não caia vazia, mas que ela volte trazendo os seus frutos, Pai. Que nenhuma ação do maligno aconteça nesse momento, que todos estejam com a mente cativa à obediência de Cristo, ao entendimento do Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, eu esqueci, está ali um aviso no final, dia 30 nós teremos Assembleia Geral, vai passar nos avisos, mas 30 de junho, Assembleia Geral, às 9h30 da manhã, tá bom? Só para vocês se prepararem. O que fazer no momento do novo? O novo chega, e quando ele chega, a gente fica perdido. É ou não é? Lembra-se da pandemia? Começou um caso, começou 2. Ah, não é nada. Não, é uma conjuntivite. Não, é um quadro respiratório. Não, começou a morrer, mas só está morrendo velhinho. Não, começou a morrer jovem. Chegou no Brasil e tem um caso. Ah, não, vai ter lockdown. Não, não precisa. Tem? Não tem? A gente ficou totalmente perdido. O novo faz isso com a gente. O novo bagunça as nossas expectativas. Mas uma coisa que eu preciso entender é que o novo sempre vem no tempo de Deus, que não é o Cronos, é o Kairos. O Kairos é o tempo da vontade de Deus, da plenitude de Deus. Diz que Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos ele veio e sacrificou-se por nós, e morreu e ressuscitou. Amém. Por que não foi na época de Abraão? Ou por que não foi nos nossos dias? Não sei, mas Deus quis assim. É o Kairos, é a vontade de Deus. É interessante que o primeiro versículo desse capítulo, que nós não lemos, fala que depois de 2 anos, 2 anos que o copeiro voltou a ser copeiro. Faziam 2 anos que o padeiro tinha sido enforcado. Algumas versões dizem empalado. Faziam 2 anos. José foi para a cadeia com 17. José revelou esses sonhos para eles com 28. José está com 30 anos. 30 anos. E só agora o copeiro se lembra de José. Por quê? Porque as coisas acontecem no Kairos de Deus. No tempo certo de Deus. Quantas coisas... Eu estive esse final de semana ontem em Assis, encontrei minha irmã, encontrei alguns parentes que eu nem conhecia, mas quantas coisas que você vê que você não entende na época e depois, com o passar do tempo, você fala, puxa, ainda bem que não aconteceu aquilo, que se tivesse acontecido aquilo, ia dar errado. Eu na minha vida, eu queria fazer medicina, eu estudei para isso, mas... eu era filho de classe média baixa. O que eu tinha que fazer? Me virar. Prestei concurso. Passei no concurso do Correio. Passei no concurso da nossa Caixa, nosso banco. Nem existe mais o banco, né? Passei. Quando eu estou prestando, eu estou esperando sair a vaga. E não sai a vaga. Quando eu prestei e passei no vestibular e entrei na faculdade de medicina... daí resolveram me chamar, tanto nos Correios, quanto no banco. Então, poderia ser que hoje eu fosse um bancário do Banco do Brasil, né? Porque a nossa Caixa virou o Banco do Brasil. Poderia ser que eu estivesse no Correio, fazendo carreira, e não como médico. Mas Deus sabe o porquê. Na época eu fiquei triste, porque eu fui muito bem na prova teórica, e eu fiquei para trás na datilografia. Olha que beleza. Eu não fiz curso de datilografia, eu odiava aquilo até hoje, não gosto de teclado. E eu era lento, eu catava milho. E daí tinha um povo... Para mim, aquilo parecia uma derrota, mas era uma vitória. A gente tem que entender que o novo, ele vem quando Deus quer. E Ele está prometendo para nós um novo tempo. E está chegando, está às portas. Mas é hoje, amanhã? Não sei. Jesus disse que nos últimos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, tremores, pestes, não disse? Mas desde que ele saiu desse mundo, não aconteceu tudo isso? O pessoal da igreja primitiva achava que Jesus ia voltar no ano 40, no ano 50 depois de Cristo. Depois o pessoal achou que lá pelos anos 200 Jesus estava voltando.
E assim vai, a história da igreja é assim. Agora, quando uma grávida começa a ter dor de parto, a gente só sabe que ela tem dor de parto. O nenê vai nascer agora? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu já saí do hospital com o ginecologista falando para mim, pode ir tranquilo, Fausto, está com 3 de dilatação, não vai nascer agora. E saí em 10 minutos, me ligaram, doutor, corre. Ué, mas estava com 3, então está total. É 3 para 10. São coisas que a gente não controla, mas o tempo de Deus sempre é perfeito. Então, meu querido, não duvide do tempo que você está passando, não fique reclamando. Pare de murmurar, pare de pensar no deserto. A gente fica olhando, igual a viúva, o que ela não tem na casa. Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ela tinha os filhos, ela tinha uma casa, ela tinha onde dormir, mesmo que fosse no chão. Ela tinha um pouco de azeite, ela tinha. Mas ela olhava pelo que ela não tinha. Quantas vezes a gente reclama da igreja? Mas essa igreja assim, essa igreja assado, isso aqui, só pela falta. E não vê o que a gente tem. A gente precisa olhar para aquilo que a gente tem e não para o que a gente tem falta. Davi venceu Golias porque ele viu o que ele tinha. Ele tinha um Deus que estava sendo afrontado e ele ia defender o povo em nome de Deus. Com 5 pedras e uma funda. A armadura não servia, o resto não servia. Ele tinha 5 pedras e uma funda. Talvez as pedrinhas não fossem tão pequenas. Talvez fossem grandes, mas eram 5 pedras. Para acertar um gigante. Ele viu o gigante e pensou assim, esse é difícil de errar, ele é grande. A gente pensaria o quê? Meu Deus, ele vai me destruir. Davi não, esse aqui está fácil, ele é grande, eu vou detonar com ele. Olhar para o que tem e não para o que falta. A gente precisa mudar o olhar, saber que o novo de Deus está chegando e a gente precisa estar pronto para o novo de Deus, precisa estar preparado, porque o tempo é dele e ele faz como ele quer, no tempo que ele quer. Amém? Segundo tópico. Hoje eu estou um pouco presbiteriano, vou para 6 pontos hoje. O serviço começa antes do novo chegar. Como é que o copeiro descreve José para o faraó? Olha, existem o jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Serviço vem antes. A gente acha que assim, não, Deus vai fazer um milagre, um estrondo, uma coisa, aí eu vou servir Jesus. É aquele coisa do jovem que sonha ser missionário. E, não, Deus vai me mandar para a China e eu vou evangelizar um monte de chinês. Mas não fala de Jesus nem para o cachorrinho dele. Na escola dá um mau exemplo. Não obedece pai e mãe. E vai ser missionário lá na China. Não vai. A gente tem que entender que na vida cristã o serviço antecede a bênção. O serviço sempre antecede a bênção. A pergunta é, o que você está fazendo? E onde é que você está? Por quê? Se a gente sabe qual é o propósito e não está fazendo o propósito, nós estamos fora da vontade de Deus. E se eu sei qual é o propósito, e sei onde eu estou, e eu estou no lugar certo, mas eu não sirvo, aquele que não serve é para fazer o quê? Para ser jogado fora e ser pisado. Lembra? Jesus fala isso. O sal que não serve mais, ele é jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Então a gente precisa descobrir qual é o nosso serviço. O que eu posso abençoar as pessoas? Onde é que Deus me colocou? Mas eu, faço declaração de imposto de renda. Trabalho burocrático. Você pode abençoar, você pode orientar o sujeito, como ele pode declarar melhor, como ele pode doar parte do que ele receberia ali para uma instituição. Você pode ser bênção. Mas eu lavo carros. Amém, você pode lavar do melhor jeito possível, você ganhar a amizade daquela pessoa e trabalhar e falar do que Jesus tem feito na sua vida. Vendo imóveis, eu posso numa negociação ser honesto com a pessoa e falar, olha, o que você está comprando
Eu sei, ó, eu teria lucro, mas isso não é bom para você por conta disso, e ganhar uma amizade e salvar aquela pessoa para Cristo. A gente precisa entender que Deus quer nos usar onde Ele coloca. A gente quer chegar num lugar perfeitinho. Não, aproveite onde você está, arregace as mangas e vai trabalhar. Vai fazer. A gente fica parado, esperando que venha um anjo, Gabriel ou Miguel, para vir falar conosco, para nos dar uma mensagem celestial. Eis que te digo. Para com isso, vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai trabalhar onde você está. Onde é que Deus te plantou? Seja bênção. Sejam bênção. José era bênção na cadeia. A Bíblia diz que ele estava preso na cadeia, mas Deus prosperava o que José fazia, porque ele tinha o coração disponível a servir. Se tem um cara que serve na Bíblia, é José do Egito. Que na verdade é José de Jacó, né? Não é do Egito. Mas José de Jacó é um cara que serve. Ele vai procurar os irmãos por causa do pai. Ele vai atrás. Ele é vendido por causa daquilo. Ele vai servir na casa. Ele bota a ordem do capitão, do Potifar, a casa dele em ordem. Até que tem aquela sedução da mulher do Potifar. Ele é preso, mas ele continua preso. É interessante isso. Na casa do capitão da guarda. Quem é o capitão da guarda? Potifar. Ele fica preso na própria casa do Potifar. E lá ele vai tão bem que o carcereiro dá as chaves para ele administrar tudo. Você já viveu isso? Eu já vivenciei isso, né? Lá na faculdade onde eu fiz, tinha aula da psiquiatria. E o louco que estivesse melhor ficava com a chave. Até um dia que o louco trancou a gente lá e quase comeu a chave. Daí mudaram a tática. Mas você não deixa a chave da área da psiquiatria com o louco mais louco. Você não vai deixar a chave da cadeia com o bandido mais perigoso. Você tem que deixar com alguém que mostre honra. Esse dia eu e o Ivan estavam conversando que às vezes na cadeia tem mais honra do que fora, né? Eles têm os códigos, as éticas deles lá. Mas imagina como José era um cara correto, porque ele administrava a cadeia, aleluia. Ele servia, ele esperava o novo, mas ele não ficava parado. Você espera o novo de Deus para esse templo, para essa igreja, para essa cidade? Amém, mas faça a sua parte. Veja onde você está plantado, comece a abençoar. Seja o melhor professor, o melhor diretor, um melhor corretor, um melhor vendedor. Seja o melhor que você puder. Comece a abençoar as pessoas de onde você está, porque é aí que Deus vai se revelar. A partir do momento que a gente dá testemunho, Deus se revela. A gente dá testemunho, Deus se revela. A gente dá testemunho, Deus se revela. E o novo de Deus se faz, aleluia. É assim, é pelo serviço, aleluia. Comecemos o serviço, porque Deus vai fazer. Quantos milagres acontecem no momento da ação? Se aquela viúva ficasse contando as vasilhas, mas não começasse a derramar o azeite, o milagre não vinha. Mas na hora que ela começa a derramar, aleluia, Deus age. Comece a agir, comece a fazer a sua parte, querido, porque o serviço antecede o novo de Deus. Faça a sua parte. Aleluia. Terceiro ponto. A gente precisa se adaptar muito rápido ao novo. E isso, eu que tenho uma personalidade fleumática, isso é tão difícil. Que a gente que é fleumático, né, Zé? A gente reflete, a gente pensa, a gente conjumina, né, Ju? A Ju fica terrível. Ela pede, troca uma lâmpada. Eu falo, tá bom. Quando eu chego na lâmpada, ela já trocou. Ela já chegou, já subiu na escada, já trocou. Não precisa mais. Porque o fleumático é assim, devagar. Mas a gente precisa aprender a se adaptar rapidamente. José estava 12 anos preso. Eu não sei se naquela cadeia tinha banho, se a comida era boa, como é que ele estava. Mas normalmente preso usa roupa ruim. Preso não faz barba. Preso está do jeito que está. Eles falam que eles chamam apressadamente José. O que ele faz? Ele faz a barba, coloca um traje decente e está na presença do faraó. Se a gente ia falar assim,
fala para o faraó que eu vou indo, mas eu preciso alugar um terno, que eu estou sem terno, e eu ainda preciso fazer a barba, e vou passar no cabeleireiro também, aparar as pontas, e se é mulher, né, vai passar lá fazer a unha, a sobrancelha, aumentar os cílios, né, que agora é a moda. A gente ia arrumar, ia chegar na presença do faraó 3 dias depois. José não, chamou, está lá, pronto, alerta, rápido. A gente precisa aprender a se adaptar rapidamente ao novo, rapidamente. Não é fácil, porque a gente gosta das coisas antigas, é ou não é? Saudade dos hinos, saudade do tempo que era do meu jeito, né? Hoje eu fiquei 1h30 escutando música do meu jeito, lá em casa, os meninos passando lá na sala, o Rafael até dormiu. Mas é bênção, é década de 80, 90, ai que bênção, em inglês, tal, só piano, violão e voz, só. Estava ótimo para mim, mas para eles está ruim. Mas eu preciso me adaptar ao novo, preciso entender o que eles escutam, e preciso me adaptar, e aceitar, e trabalhar junto, e dar força para essa nova geração. A gente precisa se adaptar ao novo. José, com certeza, nesses 12 anos, já sabia falar egípcio. José, com certeza, nesses 12 anos, já entendeu como era a cultura. José estava pronto. Deus tinha feito um trabalho de 12 anos. Imagina o quanto José orou na cadeia. Quanto ele relembrou as histórias de Jacó, de Isaac e de Abraão. A gente pensa que a gente lê rápido a Bíblia, assim, parece que... Imagina, 12 anos ele refletindo, nossa, Abraão, aconteceu tal coisa com meu avô, com meu bisavô. Ele sabia o que tinha acontecido. Ele conhecia aquele Deus. E depois de 12 anos conhecendo aquele Deus, ele estava pronto para se adaptar à nova realidade. Ele fez a barba, ele colocou a roupa e ele estava diante do faraó. Sem medo. Você não vê nenhum momento ele tremendo, batendo a perninha. Não, ele foi sem medo. Agora, quando um preso comparecia diante do faraó, isso significava normalmente que das duas uma. Ou ele ia ser perdoado, ou ele ia ser assassinado. A gente não pensa nisso. Essa expectativa de estar diante do faraó poderia significar o fim da vida de José. Mas ele se apronta rapidamente e vai. Na fé, ele vai. Temos que nos adaptar rapidamente ao novo. Quem não se adapta, fica para trás. É muito interessante a gente notar. A Kodak foi a primeira empresa no mundo a desenvolver a câmera digital. Mas eles não quiseram mudar porque o lucro era tão grande com os filmes que eles não quiseram. Quando eles viram, todo mundo já tinha migrado para o digital e a fábrica faliu. Kodak hoje existe um resquício da Kodak. Por quê? Porque não se adaptou ao novo. Precisamos nos adaptar ao novo. Amém? 4º ponto. Falei que eram vários pontos, mas estou indo rápido. A gente precisa aprender que, diante do novo, a nossa dependência é só de Deus. É muito interessante o que o faraó fala, Luciano, né, Sandra? Ele fala, né, pastor? Eu ouvi falar, o jovenzinho hebreu, que você, quando alguém conta um sonho, você interpreta. Puxa, isso não é uma massagem no ego? A pessoa está falando a sua qualidade. Normalmente a gente gosta disso. Não é assim? Pegar alguém que fala, ô Fausto, você fala tão bem. Né? Ou, irmã, você ora de maneira tão abençoada. Ai, fulano canta com tanta unção. A gente gosta disso. Dá aquela massageadinha no ego. Né, Michael? Fica assim, glória, vou para casa feliz, né? Nem dorme. Mas, o que José faz? Ele fala, olha, isso não depende de mim, depende de Deus. Mas Deus vai dar ao faraó uma boa resolução. Dependa de Deus. Claro que não significa que as coisas têm que ser feitas de qualquer jeito. Eu tenho compartilhado com os irmãos do presbitério, desde que eu vim lá de Pompeia, tem me incomodado muito um texto bíblico de Provérbios 21, 4 ou 5, agora não lembro se é o 4 ou 5, que diz que os planos bem elaborados trazem fartura. Os planos bem elaborados trazem fartura.
Se a gente quer ver uma igreja cheia de pessoas, nós precisamos fazer planos bem elaborados. Se a gente quer ver uma cidade alcançada pelo nome e o sangue de Jesus Cristo, nós precisamos fazer planos bem elaborados. Não é chegar batendo lá, quebrando tudo. Não, vamos elaborar as nossas estratégias em Deus. Mas a gente tem que depender dele. Porque a palavra final sempre é do Senhor. A palavra final é do Senhor. Porque a nossa visão é limitada. Eu não consigo enxergar daqui para lá. Ontem eu estava conversando com os primos que nós estamos fazendo a questão da cidadania italiana. E foi interessante que uma prima conseguiu fazer um trabalho muito lindo, alcançou muita gente, descobriu muita coisa da família, mas não conseguia achar a entrada do meu bisavô no Brasil e com isso não conseguia chegar lá. E eu tinha esse dado da entrada, mas eu não conhecia nada aqui da família. A hora que a gente juntou as duas partes, deu certo. Porque daí destravou aqui, daí a gente já descobriu onde ele morava, descobrimos onde ele nasceu, descobrimos a certidão de nascimento dele lá na Itália. Opa! Agora é tutti buona gente, né? Tudo italiano. Descobrimos, mas o que teve que fazer? Repartir a informação com o outro. E depender da ação de Deus na vida de cada um. A gente só vai ter o novo de Deus quando a gente aprender a partir o outro, as qualidades, as dificuldades. Eu entendo um pouquinho de corpo humano, mas Marquinhos entende mais, o Alex entende mais. Questão de exercício, estão bem, mas a parte de doença, opa. Então cada um tem a sua. Agora, quando a gente senta junto e partilha, opa, aí a coisa é boa. A gente tem que entender que no partilhar, Deus abençoa. No partilhar, Deus habita. Não é à toa que Jesus chamou os 12 para fazer o quê? Partir o pão e partir o vinho. É nessa dependência de Deus que Deus se revela nas amizades e nos relacionamentos, na dependência. Seja intencional, reparta sua vida com as pessoas. Seja intencional. Eu tenho falado bastante com a Ju sobre isso. Eu estou com pressa, muita pressa. Eu fiz 50 anos. Meu pai viveu 80. Isso quer dizer que eu tenho uma expectativa, se tudo der certo, de uns 30 anos ou um pouquinho mais. E olho para 30 anos atrás, parece ontem. O que eu fiz com esses meus 50 anos e o que eu posso fazer nesses próximos 30 anos? E eu aprendi cada vez mais, e tenho aprendido, principalmente com o Dr. Jorge, que o que eu ganho é aquilo que eu planto nas pessoas. E eu só planto através dos relacionamentos, construindo relacionamentos em Deus, com propósito, com intenção. É aí que Deus abençoa. A gente precisa aprender isso. Fazer amizades com intenção. Fazer benefícios para as pessoas com intenção, com propósito. Não assim, eu vou fazer um bolo, vou lá e a minha vizinha vai se converter, ela vai na minha igreja amanhã. Não é assim. Mas construa uma amizade. Leva o bolo, toma o café, traz ela para sua casa, leva ela para a casa dela, vai junto e vai acompanhando, vai criando amizade, vai mostrando através da sua ação quem é Jesus. Eu gosto muito daquela frase, né, atribuída a Francisco de Assis, ao São Francisco de Assis, né, e que ele diz: pregue o tempo todo, se necessário, use as palavras. As palavras são por último. Depois que você já mostrou, vida. Vida. As pessoas estão sedentas de Deus, mas estão sedentas de vida. Se esse mundo tem uma coisa que está faltando, é vida. Por que tem uma criança de 12 anos bebendo, entrando em coma alcoólica? Porque está necessitada de vida. E a gente tem vida em abundância. Nós acabamos de cantar que a tumba vazia está, aleluia. Mas a gente tem que viver como se a tumba realmente está vazia. Se você não viver como a tumba estando vazia, é só blá blá blá. Mas quando você vive o Cristo vivo na sua vida, aleluia, dependendo de Deus, Deus faz. Deus transforma. Deus faz o novo, aleluia. Quinto ponto. A gente tem que entender que os ciclos da vida não são eternos. Aleluia.
A vida pode ser eterna em Jesus, mas os ciclos dela, enquanto a gente está nesse mundo, eles vão e voltam. Eu vi esses dias uma entrevista de uma artista um pessoal conhecido que foi num parque construído por um artista e ele colocou uma placa bem grande na roda gigante, bem na entrada da roda gigante, e dizia assim: a vida é como essa roda gigante. Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo. Aproveite todas as paisagens. Aproveite. É gostoso estar lá embaixo? Não é. É bom estar no fundo do poço? Não é. Mas também tem hora que também é difícil estar lá em cima. No esporte a gente vê isso. Um time que ganha, é campeão, é aquela euforia. Passa um tempinho, se ele não ganha mais, né? Eu vi ontem um pedacinho do jogo do Fluminense, que o Fluminense levou uma virada. Acabaram de ser campeão da Libertadores 2 anos atrás. 1 ano atrás. E a torcida já querendo matar os jogadores, matar o técnico, e eu não sei como ainda não caiu. Né? Todo mundo xingando. Por quê? Porque a vida é feita de ciclos. Ciclos de alta, ciclos de baixa. Anos de fartura e anos de fome. O que eu preciso aprender? A viver a vida como ela é. José é muito inteligente, muito sábio. O que ele vê? Opa, vem 7 anos de fome depois dos 7 anos de fartura. O que a gente precisa fazer? Poupar. Ele pede para Faraó pegar 20%. 20% é imposto, hein? 20% é imposto bom. Tá certo que a gente paga mais no Brasil. Mas pega 20% e guarda. 20% de 7 anos dá mais do que 1 ano inteiro de safra. Concordam? Seriam 5 anos, daria, né? 5 anos daria 1 ano. Daria 1 ano e praticamente 1 ano e meio. Mas 1 ano e meio para 7 anos de falta. É bastante falta. Mas, querendo ou não, se você tem um pouco, você partindo, você ameniza. A gente precisa ter essa sabedoria de entender isso, que a vida é assim. Que tem horas que a gente passa por lutas que a gente não entende. E lá na frente, você vivencia uma situação que você vai poder abençoar uma pessoa. Meu cunhado e minha irmã estavam contando que eles estavam saindo de Goiás e, pum, o carro deu um problema, ainda no Mato Grosso do Sul. E eles pararam e foram, e acharam um mecânico, enfim, gastaram 1h10 para consertar aquele problema no carro e continuar a viagem. Quando chegou num trevo, meu cunhado viu um senhor parado no trevo pedindo carona. Ele não dá carona nunca. Mas ele falou, o Espírito Santo falou muito claro comigo: pare o carro e dê carona. E ele parou, desconfiadíssimo. Ainda perguntou pro cara umas 3 vezes: você não está levando nada errado? Você não está levando nada errado? Olha, só estou eu e minha esposa. Você não está levando nada errado? Deixa eu ver o que você tem aí. Eu falei: Sérgio do céu, se fosse eu tinha desistido da carona. Mas ele insistiu. Mas colocou o sujeito ali. E foi falando de Jesus, naquela 1 hora e pouco de viagem. E quando ele está lá no final, ele pergunta: quanto tempo faz que o senhor está ali esperando? Fazia 1 hora. 1 hora. Então, se o carro não tivesse dado problema, não teria essa carona. Mas, como deu trabalho, o problema teve a carona. E quando chegou no final, o homem agradeceu e falou: eu já conhecia a palavra e estou desviado, mas você me falou e isso me comoveu, e eu vou voltar a buscar a palavra, vou buscar o Senhor, porque o Senhor tem um propósito na minha vida e que o Senhor os guie no caminho. Abençoa a vida dele. É isso, o ciclo. Às vezes a gente está no volante e às vezes a gente está pedindo carona. Às vezes a gente está com dinheiro na conta e às vezes a gente está precisando que alguém dê uma cesta básica. A vida é assim. Então, no momento que você tenha bastante, administre com sabedoria, poupe, guarde, pense no futuro. Quando você está pior, lembre-se, não há deserto que não tenha fim. Siga em frente. Porque, afinal de contas, se você está no meio do deserto e você continuar parado no meio do deserto, você vai desidratar, vai morrer de fome e vai morrer. Agora, se você cada dia dá um passo para frente, você está cada vez mais perto do limite do deserto. Aleluia. Você está caminhando para a saída. Então entenda que a vida tem ciclos.
de alta e de baixa. Ciclos bons, ciclos ruins. Tem aquele ciclo que tudo dá certo, que você não aguenta mais de tanta bênção. E tem ciclo que parece que só vem notícia ruim. Eu não sei que ciclo que você está. José tinha vivido um ciclo de 12 anos de cadeia. 12 anos de rejeição dos seus irmãos, 12 anos sem ouvir falar do pai, 12 anos longe de tudo, 12 anos injustamente preso. Mas agora, estava na época das vacas gordas, aleluia. Deus honrou e colocou ele numa posição de destaque. Por quê? Porque ele foi sábio, porque ele foi obediente, ele foi servo e começou a servir antes mesmo do novo aparecer. Antes mesmo do novo aparecer. E por último, mas não menos importante, a gente precisa aprender a trazer soluções que abençoem as pessoas. Eu acho que eu já disse isso aqui, não sei se disse, se eu estou sendo repetitivo, eu peço perdão. A gente vai ficando velho, vai ficando repetitivo. Mas eu assumi a chefia da enfermaria de pediatria do Hospital Materno Infantil em Marília em 2005. E a gente tinha 4 escalas de enfermagem. Né? Tem uma escala que faz o dia par, depois tem outra escala que faz a noite par, outra escala que faz o dia ímpar e a outra escala que faz a noite ímpar. Quando eu cheguei lá, nenhum plantão conversava com o outro. Nenhum. Todo mundo era brigado. Sabe o que é isso? Passagem de plantão era escrita. Ó, tá aí. Aí fazia, tá aí, ó. Era assim. E daí, quando as pessoas vinham me trazer o problema, era assim. Doutor, olha só o que o plantão do dia fez. Olha só esse plantão da noite. Olha o que aconteceu. A criança perdeu acesso. Furaram 5 vezes o braço, só está roxo, a mãe está brava. E aquilo começou a me incomodar. Sabe por quê? Porque problema incomoda. É ou não é? O Zé que está aí na prefeitura, todo mundo vai falar os seus problemas, não incomoda, Zé? Incomoda muito. Eu sou médico, gente. As pessoas nunca vêm falar, doutor, que bom que está aqui, só vim mostrar aqui que a criança está bem. Não. Mas está com febre. Mas está com dor. E faz 3 meses que não está com tosse. O senhor deu aquele remédio, melhorou um pouquinho, mas voltou a tosse. Daí você pergunta, você mudou as coisas? Você parou de usar esse perfume que você está usando? Não, né? E daí que você quer que melhore. Mas as pessoas são especialistas em despejar problema nos outros. É ou não é? O que mais a gente vê é isso. Uma atividade física. Né? O pessoal vai fazer uma academia, vai chegar lá e despeja. Porque eu briguei com meu marido, mas eu preciso diminuir essa cintura, mas a outra me falou que eu sou gorda. Blá, blá. A gente gosta de problema. A gente gosta de jogar problema nos outros. É especialidade do ser humano. Porém, o mundo está faltando gente que traga soluções. Quer ser diferente? Quer ter o novo de Deus na sua vida? Traga soluções. Pare de trazer problema. José foi chamado para interpretar o sonho do faraó. Ele interpreta. Se José é um jovem de 28, 29, 30 anos, como a geração hoje de 29, 30 anos, ele teria falado, faraó, o negócio é o seguinte, 7 anos de fome, depois 7 anos 7 anos de fartura, 7 anos de fome, tá? É um sonho só, 7 anos aqui, 7 anos ali, tá? Se vira. Tchau. Qualquer coisa, manda um WhatsApp aí para nós. Chama no Snapchat, faz alguma coisa aí. Teria acabado ali. O problema de quem que era? Era de José? O problema é do faraó. O faraó tinha que lidar com a situação. Poxa, Deus está mandando. São 7 anos de fartura, mas depois vem 7 anos de fome. O que eu faço? E o faraó está perdidinho da Silva. O que José faz? Traz solução. Fala, faraó, traz superintendentes, pega um sujeito bem cabeça boa,
para administrar isso para você, coloca superintendentes, recolhe 20%, traz nas cidades, faz armazéns, armazena tudo, porque na hora que faltar, vai ter comida. Olha isso, ele deu o projeto pronto. Ele pediu alguma coisa em troca, gente? Não. Eu sou muito fã de Santos Dumont. Se você ainda não leu a biografia de Santos Dumont, você precisa ler. Santos Dumont fez muitos projetos, inclusive, né, do 14 bis, do Demoiselle, Santos Dumont não fez patente de nenhuma das suas invenções. Por quê? Porque ele não queria ganhar dinheiro com aquilo. Ele queria que as pessoas pudessem voar. Ele não pensou em ter lucro. Ele deixou tudo disponível. Tem lá na biblioteca na França os desenhos, as coisas estão disponível. Qualquer um pode ir lá, copiar, pegar e fazer até hoje. E funciona até hoje. Olhar trazendo solução. Pare de trazer problema. Traga solução. E eu resolvi aquele problema com a enfermagem fazendo isso. Fazendo assim, vocês podem me trazer um problema desde que vocês me tragam pelo menos 2 sugestões de solução. E agora? Mas peraí, eu tenho que dar a solução? Pode trazer o problema, a hora que quiser, mas traga pelo menos 2 soluções possíveis. Como assim? E agora? Gente, de uma semana para outra, a minha taxa de problemas era 100 por semana, caiu para 3 por semana. E sabe o que aconteceu? Aquelas meninas, a gente chama de menina, né? Enfermagem, tudo bem, o pessoal às vezes era da minha avó, né? Mas a gente fala menino. As meninas começaram a se falar de um plantão para o outro. Porque elas tinham que resolver o problema. Agora elas não tinham que jogar o problema para mim. O problema não era meu, era delas. Elas tinham que resolver entre si. E elas começaram, fulana, perdeu acesso, o que você acha? Vamos tentar pegar? Vamos. Você não ajuda? Ajudo. Daí começaram. Quando eu saí de lá, elas fizeram uma festa com todos os plantões juntos. E me deram a camisa. E agradeceram, e choraram, falando, puxa, e agora? Quem que vai solucionar os nossos problemas? Eu falei, não, vocês solucionaram os problemas de vocês. A gente precisa de gente que traga solução para o problema. Tem criança sendo abusada? A igreja tem que dar a resposta. Tem criança sendo alcoolizada? A gente tem que dar a resposta. Tem gente passando fome? A gente tem que dar a resposta. Tem pessoas que estão sofrendo? Nós somos chamados para dar a resposta. Porque nós temos Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você pode ter solução. Ou você acha que José era genial, sozinho? Não, ele era inteligente, era esperto, mas a ação de Deus na vida dele deu clareza para aquilo que foi fazer. E de repente, um rapaz que era preso num dia, no dia seguinte, vira governador de todo o Egito. Aleluia. É assim que Deus faz o novo.